Olá, pessoal! Aqui é a Maria Tereza, eu sou psicóloga especialista em relacionamentos. Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir algumas gentilezas para vocês, tá? Para me ajudar, tá? E para compartilhar esse assunto tão importante que pode mudar e melhorar a vida de inúmeras pessoas, eu pediria que vocês, primeiramente, curtissem esse vídeo aqui. Se você ainda não me segue aqui, por favor, siga aqui o meu canal. Tem algumas redes sociais que eu também posto diariamente vídeos, então me sigam nessas redes sociais. Eu faço vídeos, tá? Eu falo sobre relacionamentos, que é algo que faz bastante sentido para mim, porque ajuda milhares de pessoas e pode transformar totalmente a vida das pessoas. E já inicialmente, se você tiver alguém, se você tiver alguma amiga ou alguém que você gosta muito e que gostaria que tivesse esse tipo de conteúdo, por favor, já clica em compartilhar para que essas pessoas também tenham esses resultados maravilhosos e que podem mudar vidas das pessoas, tá bem? Agora vamos lá, vem comigo. Por que a história dos relacionamentos, a forma de relacionamento mudou tanto de uns anos para cá? Vamos lá, vamos começar lá antigamente, muitos e muitos anos atrás, como que funcionava a vida das pessoas, o relacionamento das pessoas. Bem, a mulher nascia, crescia, estava normalmente morando com os pais e tinha uma certa idade, que então normalmente eram bem jovens, né? Que a mulher então ela já estava preparada para ter um relacionamento, já podia casar e ter filhos. Unicamente para isso naquele tempo que a mulher servia, digamos assim. Então a mulher ela não precisava se preocupar em ficar solteira porque ela sempre teria um relacionamento. Se a mulher não tivesse um relacionamento, por exemplo, até os 17, 18 anos, o que era muito difícil naquela época, porque normalmente os homens eles corriam atrás e como não existia redes sociais, não existia muitas coisas, normalmente o foco era totalmente nos relacionamentos e nas famílias, então não tinha mais interação e normalmente era só isso. Até o trabalho, né, muitas vezes dos homens, porque naquela época apenas os homens trabalhavam, né? Até o trabalho também era bem limitado, né? Não existia infinidade de oportunidades de trabalho e de formas de trabalho como existem hoje em dia, tá? Então, era muito mais focado no relacionamento na família, que é algo que foi passado de gerações em gerações e era isso que tinha. Então, a mulher nunca precisava se preocupar porque ela sempre teria um relacionamento. Sempre teria homens que estariam ali, que iriam atrás e correriam atrás delas, né? Iam muitas vezes ou convidá-las no baile para dançar e assim iam se conhecer, né? Ou bem antigamente tem histórias muito bonitas, né? Que quando eles iam na juventude, né, ou na igreja, que eram pontos históricos para conhecer alguém, ou no futebol. Então, lá que eram os pontos, né, que as pessoas convidavam as pessoas para dar uma volta, né, às vezes uma volta na igreja, convidavam para dançar no baile. Então, sempre acabavam encontrando um relacionamento. Era muito fácil. As mulheres não precisavam se preocupar com isso. Até mesmo se por um acaso aconteceria que a mulher com 17, 18 anos, né, ou isso já era tarde para ter um relacionamento naquela época, para não ter um relacionamento, por exemplo. Mas se por acaso não teria um relacionamento ali, os pais iriam atrás, né? Os pais iriam falar com um patriarca de uma família, os pais iriam atrás, conversar com pessoas que conheciam, com amigos. E os pais iam atrás de um relacionamento também. Então isso também tinha naquela época e muitas vezes dava muito certo. Então raramente uma mulher ficava sozinha. Todas elas tinham esse relacionamento e era algo fácil. O que aconteceu ao decorrer... e
entre parênteses também, pense só, a mulher, ela não tinha muitas oportunidades e possibilidades naquele tempo. A mulher, a única coisa que a mulher precisava fazer naquele momento era casar, né, ter relações com seu companheiro, ter filhos, cuidar do filho e da casa, fazer almoço, fazer, né? Era a única coisa que a mulher precisava fazer naquele tempo. Ela não precisava se preocupar com mais coisas, né? Salvo exceções, como sempre existem, né? Poucas iam sair para trabalhar, para estudar, existiam, mas eram uma em cada 100 ou muito mais, né? Então, a mulher naquele tempo, ela sabia que na vida ia ter que cuidar do companheiro, dos filhos e da casa. E era isso, e ela não ficava sem relacionamentos. Com o passar do tempo, quais foram as conquistas das mulheres? Primeira coisa, as mulheres começaram a votar, ter oportunidade, possibilidade de escolha, de voto, de decisão na sociedade, tá? Então as mulheres, elas começaram com o tempo a ter esse papel de direitos iguais perante os homens. Claro que aqui eu tô pulando etapas, né? Isso, anos e anos e anos, décadas e décadas, né? Que essa história foi acontecendo. Então, que elas começaram a ter possibilidade de voto. Aí já ligaram as anteninhas, né? Nossa, peraí, tenho essa possibilidade, sou igual aos homens, eu posso sair, eu posso trabalhar. Claro que também um parênteses muito importante, que para nós estarmos aqui hoje como mulheres, muitas tiveram que morrer lá no passado. Por quê? Aquelas mulheres inicialmente que queriam votar, elas foram chamadas de bruxa e foram queimadas na fogueira. Tenso, né? Pois é, foram elas que tiveram esse fim trágico, terrível, mas que deu a possibilidade de nós mulheres, hoje eu estar aqui gravando vídeo para vocês, ajudando vocês e vocês, todas nós podendo trabalhar graças a aquelas mulheres, tá? Então, a oportunidade de voto. Depois, as mulheres começaram a trabalhar, tá? E sair para trabalhar. E logo mais, depois de muitos anos, as mulheres começaram a estudar também. E muitos anos depois, fazer faculdade como os homens. Então pensa, pessoal, o que antigamente o homem era responsável por trazer, bancar, sustentar a família, trazer dinheiro para casa para as mulheres, era apenas o homem que tinha o valor, que tinha o financeiro. Hoje em dia, as mulheres, elas estão ganhando a mesma coisa que os homens. Hoje em dia, as mulheres, elas estão tendo os mesmos trabalhos que os homens têm. Muitas mulheres, inclusive, ganham muito mais dinheiro que os homens, tá? Então, aqui não é um vídeo polêmico de jeito nenhum e nem para dizer o que é certo, o que é errado, se eu concordo ou não. É óbvio que é maravilhoso hoje em dia nós termos o posicionamento que nós temos e em nenhum momento isso entra em questão, tá? Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é contando a história dos relacionamentos, como foi indo de um relacionamento que a mulher estava lá dentro de casa cuidando dos filhos, apenas ela só tinha essa função. E hoje nós estamos aqui de igual para igual, com os homens ganhando a mesma coisa que eles ou mais. Então, como fica essa relação? Porque de geração em geração era passado o quê? Orientações, eram passadas dicas de como encontrar um relacionamento e como encontrar um namorado. As nossas bisavós, tataravós, tinham uma realidade totalmente diferente do que é a nossa hoje. E elas foram dando dicas e sugestões para as nossas bisavós, para as nossas avós, que passaram para as nossas mães, e que as nossas queridas mães também nos orientaram de certa forma, com dicas e questões que elas acabam repetindo o que as nossas tataravós falavam. E hoje em dia, né, nossas queridas mães e tataravós sempre querem o nosso melhor, né, querem o seu melhor com certeza, elas têm um coração muito grande de mãe e sempre agradecer o que elas fazem.
Mas, por exemplo, hoje em dia, já não é mais bem assim, já não funciona mais como funcionava naqueles tempos. Então, todo mundo tenta dar dicas, né? Dicas que ouviram lá dos antepassados, e isso hoje em dia não tem mais funcionado, porque hoje em dia a realidade está muito diferente. Muito, muito, muito diferente, porque as mulheres têm o mesmo nível que os homens e ainda mais. O que tem de diferente? As redes sociais. As redes sociais, como eu sempre falo, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que as redes sociais, elas vieram para utilizar, inclusive, dessa fonte. Muitas pessoas, por exemplo, elas encontraram um relacionamento a partir das redes sociais, sejam elas quais, né, que casaram a partir de um aplicativo, de uma rede social, o que é maravilhoso e tem facilitado para inúmeras mulheres encontrar o príncipe das suas vidas nas redes sociais. Então eu acho que a rede social é uma excelente ferramenta que você pode falar de quem você pode colocar suas características, pode falar de você mesmo, encontrar alguém, encontrar um parceiro legal a partir dessas ferramentas. Só que agora falando um pouquinho do ponto negativo, o que aconteceu é que com as redes sociais, né, com esses vídeos interativos o tempo inteiro ali, vídeos interativos, questões que passam muito rápido, o nosso cérebro ficou muito mal acostumado, nós ficamos muito mal acostumados, porque as pessoas querem novidade o tempo inteiro, né? Estão entediadas, vão lá, vão passando o dedinho e vai a cada segundo, a cada 3 segundos passando de conteúdo. Então as pessoas ficaram com o cérebro preguiçoso. As pessoas, por um lado, não têm mais paciência, não têm mais... E outra coisa também que aconteceu, a facilidade de encontrar pessoas. Então, se não der certo com uma, vai lá, bloqueia e não precisa mais falar com essa pessoa. Então, a pessoa nunca mais vai ter contato. Olha só o poder das redes sociais. Então, as redes sociais, a pessoa tá enjoada, não gostou, não curtiu, vai lá, bloqueia, exclui, né? Vai lá, simplesmente... Então, esse talvez é o ponto negativo das redes sociais. Porque, inclusive, as pessoas estão amando coisas, desejando coisas e usando pessoas. Isso que é o pior de tudo, né? Então, esse é o ponto negativo das redes sociais. Que as pessoas têm tantas facilidades, bem, se não deu certo com uma, próximo, outra, né? E o que facilitou também, que um cara vai lá numa noite, por exemplo, manda, e aí gata, vamos sair hoje, vamos tomar um vinho? E manda isso para 20, 30, 50 mulheres, manda lá nas redes sociais. Quem responder primeiro vai, a mais fácil vai. Então, para ver as possibilidades que aconteceram com as redes sociais. Então, para você ver que não é mais como antigamente, que o homem vinha, né, levava, né, dinheiro para casa, levava suas coisas para casa e a mulher estaria ali esperando ele. Hoje não, hoje os dois estão trabalhando, né? Claro que ainda existem donas de casa, ainda existem mulheres que estão ali cuidando dos filhos e tá tudo bem, tá tudo certo, mas que é a minoria que está fazendo isso, né? Muitas a maior parte das mulheres estão na sociedade, estão trabalhando da mesma forma que os homens, vindo tarde para casa, né, se bancando. Então, para vocês entenderem que hoje em dia a forma de ver, a forma de procurar um namorado, a forma de se relacionar é diferente. E de novo, sabe aquela historinha que as mulheres falavam, né? Ah, eu tenho que me fazer de difícil para ver se o cara vai se interessar. Eu vou ter que ficar aqui, ver se o cara tem que vir atrás de mim. Minhas queridas, eu estou aqui para dizer para vocês, eu estou bem pertinho aqui para dizer para vocês que, primeiro ponto, não se façam de difíceis.
Hoje em dia não é mais que nem antigamente. Talvez ninguém falou isso pra vocês. Vocês não precisam se fingir de difíceis para dizer não, eu valho a pena, eu não sou muito oferecida. Não, hoje em dia nós, mulheres empoderadas, não precisamos fingir e dizer que somos difíceis ou fingir ser uma pessoa que não somos. Não, as coisas mudaram, os tempos mudaram e você não vai fazer isso, tá? Porque se você estiver interessada, você vai conversar, né? Você vai sempre agir com transparência, você vai agir sendo verdadeira com uma pessoa e não tem por que fingir ser uma pessoa que não é. Não tem por que se fazer de difícil. Hoje não é mais assim. Esse é o primeiro ponto, tá? Que as coisas mudaram. Segundo ponto, que os homens não é mais assim como antigamente, que é certo que a mulher teria um homem. O homem correria atrás delas. Hoje em dia, mulherada, com tantas mulheres nas redes sociais, de outras regiões, de outros lugares, porque antigamente, de novo, não tinha internet, não tinha... Os homens acabavam conhecendo as mulheres da sociedade, né? As mulheres que iam nos bailes, na juventude, no futebol, ali da região da cidade, né? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas conseguem conhecer pessoas horas e horas de distância, de outro estado, de outro país até, porque tem essa possibilidade hoje em dia. E então, não fique sentada de braços cruzados na sua casa, pensando que em algum momento alguém vai bater na sua porta, vai vir um príncipe de cavalo branco e vai se ajoelhar e te dar uma flor e dizer, minha linda donzela, você quer casar comigo? Bom se fosse, né, mulherada? Bom se fosse, mas não é assim. Hoje em dia, o homem não cai mais do céu, vem num cavalinho branco e bate na sua casa, tá? Hoje não é mais assim. Raríssimos casos, tá? E até, né, alguns casos, quando isso acontece, é de se desconfiar, ainda mais se você não conhece a pessoa, né? Provavelmente seja mais um sequestro do que qualquer coisa, né? Porque os tempos mudaram, né? Então, nesse sentido. Então, isso não vai acontecer. Segundo ponto, então, saia da sua cadeirinha, saia do seu conforto da sua casa e vá fazer outra coisa, tá? Vá cuidar de si mesma. Primeiro ponto, tá? Eu acho que primeira coisa de tudo, cuide de si mesma, da sua saúde, cuide do seu corpo, que é a sua vitrine, tá? Querendo ou não, as pessoas, elas vão... Primeira coisa que os homens olham é o visual, tá? Não adianta fugir disso, não adianta você querer brigar comigo ou concordar ou não, é o que acontece. O primeiro ponto é o visual, tá? Então, cuide de você, ande bem vestida, invista em você, em conhecimento, seja uma mulher atraente, seja uma mulher elegante, seja aquela pessoa que você gostaria de namorar. Seja aquela pessoa que você acha incrível, sabe? Não deixe brecha para se sentir mal, ter uma baixa estima. Não dá brecha pro cara fugir de você porque não gosta da sua aparência, tá? Existe isso, então cuide de você, tá? Cuide de você, vá ler um livro, vá se tornar atraente. E segundo ponto, cuide da sua autoestima, que eu te ajudo muito isso como psicóloga. Você precisa conhecer as técnicas e formas de encontrar relacionamento. Você precisa observar o lugar que você mora, as suas características, qual é a cultura do lugar que você quer. Isso se você quer alguém da sua região, da sua cidade. Você precisa ir a campo, você precisa analisar quem são essas pessoas. Quem é essa pessoa que você busca? E aí, vá a campo, vá viver a vida, vai fazendo coisas, não fique em casa de braços cruzados, olhando Netflix o dia inteiro e achando que alguma coisa algum dia vai acontecer. Então, muito provável, daí você vai ficar sozinha, né? Infelizmente. Então, eu acho que você não precisa agir com desespero, mas o desespero, muitas vezes, o medo, a preocupação, fazem você ter um incentivo, né? Fazem você agir. O medo, esse tipo de sentimento faz as pessoas agirem. Então vá lá, cuide de si mesmo, leia o livro, seja atraente, tenha conteúdo, saiba conversar,
Não vai lá chegar na frente do cara, se fazer difícil, fingir que você não sabe falar, se fazer de... parece uma songamonga, uma criancinha pequena. Não, seja uma mulher atraente. Use suas características ao seu favor e vá a campo, vá atrás, saia, vá a lugares. Vá conhecer a pessoa certa, né? E aí também o que me perguntam é aonde que eu vou encontrar essas pessoas? Vem cá que eu vou te contar um segredo, onde que os caras, os príncipes encantados estão. Em todos os lugares. Todos os lugares. As pessoas vão no mercado, as pessoas vão na farmácia, vão na padaria, vão lá comprar pão, vão comprar carne, vão na farmácia, vão no mercado, ficam na fila do supermercado, vão correr, vão caminhar, vão nas academias, vão correr com o pet. As pessoas estão em todos os lugares e você precisa estar preparada, bem vestida, preparada em todos os lugares, porque você, no momento que você encontrar um cara legal, você não pode pensar, peraí, deixa eu flertar. Não, deixa eu flertar, deixa eu não sei o que, o que eu tenho que dizer mesmo, o que eu tenho que fazer mesmo. Não, você tem que estar preparada, de bem consigo mesma, para quando acontecer, quando aparecer a pessoa ali, você tem um assunto ali pra descolar, que cachorro bonitinho, né? Se o cara tá ali caminhando com o pet, que não sei o que. Você precisa ter as técnicas, você precisa ter a forma certa disso. Certo, mulherada? Então, por hoje é só. Eu queria comentar um pouquinho com vocês como é a história dos relacionamentos. Claro que por aí tem um pouco mais de história, mas eu acho que o principal da história dos relacionamentos, de como foi mudando e como foi parar hoje em dia da forma que está, essa é a história, tá? E não esquecendo que você tem que estar de acordo com a realidade de hoje, as ferramentas que você tem e agir em prol disso. E é isso, eu te desejo sucesso e se você ficar comigo aqui, assistindo os meus vídeos, me seguindo, tenho certeza que aos poucos você vai encontrar o homem dos seus sonhos, o seu príncipe encantado.